Você já tentou parar de fumar maconha, mas sente que não consegue? Ou talvez conheça alguém que diz que não é viciado, mas não passa um dia sem. Cara pensativa. No vídeo de hoje, Vício Maconha, a verdade que ninguém te conta. Eu vou te mostrar por que isso acontece, como identificar os sinais de dependência e, o mais importante, como sair desse ciclo e recuperar o controle da sua vida. Se você sente que a maconha está dominando sua rotina, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como mudar essa história. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui eu trago conteúdos que realmente podem te ajudar a mudar de vida. Muita gente acha que a maconha não vicia, mas a verdade é que algumas pessoas podem, sim, acabar se tornando dependentes dela. Isso acontece porque o cérebro começa a se acostumar com a sensação de prazer que a maconha causa e, com o tempo, a pessoa sente que precisa dela para se sentir bem. É como se o cérebro falasse: "Ei, eu quero mais disso." Agora, nem todo mundo que usa maconha vai se viciar. Mas quanto mais frequente for o uso, maior a chance de desenvolver uma dependência. Como alguém fica viciado? Tudo começa devagar. A pessoa pode experimentar por curiosidade, por influência dos amigos ou para relaxar depois de um dia estressante. No começo, parece algo inofensivo. Mas, se o uso se torna frequente, o cérebro começa a depender dessa substância para produzir sensações boas, como prazer e relaxamento. O grande vilão nessa história é o THC, tetrahidrocannabinol, que é a substância da maconha que altera o funcionamento do cérebro. Quando a pessoa usa droga, o THC estimula a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer e recompensa. O problema é que, com o tempo, o cérebro se acostuma a esse estímulo e passa a precisar de mais para sentir o mesmo efeito. Alguns fatores aumentam muito o risco de vício, como frequência de uso. Quanto mais vezes a pessoa usa, maior a chance de criar dependência. Idade em que começou. Quem começa a fumar maconha muito jovem, antes dos 18 anos, tem mais chances de desenvolver dependência, porque o cérebro ainda está em formação. Fatores emocionais. Pessoas que sofrem com ansiedade, depressão ou estresse podem acabar usando a maconha como uma fuga, e isso facilita o vício. Histórico familiar. Se há casos de dependência química na família, o risco de desenvolver vício é maior. Como saber se alguém está viciado? Se a pessoa sente que não consegue ficar sem a maconha ou se o uso está atrapalhando sua vida e mesmo assim ela continua fumando, pode ser um sinal de alerta. Aqui estão alguns sinais de que o uso da maconha pode ter se tornado um problema. A pessoa sente que precisa da maconha para relaxar ou se divertir. Se não fuma, fica irritada ou ansiosa. Continua usando mesmo sabendo que está prejudicando sua vida. Pode estar afetando o trabalho, os estudos, os relacionamentos, mas a pessoa não consegue parar. Tenta parar ou diminuir o uso, mas não consegue. Sempre surge uma desculpa para continuar. Perde o interesse em coisas que antes gostava. O foco passa a ser a maconha, e outras atividades deixam de ser prioridade. Gasta muito tempo e dinheiro para conseguir maconha. Pode começar a faltar dinheiro para outras necessidades. O que acontece quando a pessoa para de usar? Se alguém que usa maconha com frequência decide parar, o corpo e o cérebro podem reagir, gerando sintomas de abstinência. Isso acontece porque o organismo estava acostumado com a droga e agora precisa se reajustar sem ela. Os sintomas mais comuns da abstinência de maconha são irritação e mau humor. A pessoa pode ficar mais estressada do que o normal. Dificuldade para dormir. Pode demorar mais para pegar no sono ou ter pesadelos frequentes. Ansiedade e tristeza. Sensação de vazio, angústia e até depressão temporária. Falta de apetite. Algumas pessoas sentem menos vontade de comer quando param de usar.
suor excessivo e calafrios. Em casos mais intensos, pode haver até tremores leves. Esses efeitos costumam aparecer entre 24 e 72 horas depois de parar de fumar e podem durar até 2 semanas. O lado bom é que, com o tempo, o corpo se ajusta e os sintomas desaparecem. Como sair desse ciclo e recuperar o controle? Se alguém sente que está viciado ou quer parar de usar, existem várias formas de ajuda. O mais importante é saber que é possível sair do vício e recuperar uma vida equilibrada. Aqui estão algumas maneiras eficazes de fazer isso. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Essa abordagem ajuda a entender os motivos por trás do uso e ensina estratégias para evitar recaídas. Grupos de apoio, como Narcóticos Anônimos. Conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação pode dar muita força. Criar novos hábitos. Substituir a maconha por outras atividades prazerosas, como esportes, leitura, música ou qualquer coisa que ocupe a mente de um jeito positivo. Mudar de ambiente. Evitar lugares e pessoas que incentivam o uso pode ser essencial para conseguir parar. Buscar apoio de familiares e amigos. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença no processo de mudança. Se o vício estiver muito forte, pode ser necessário buscar ajuda profissional com psicólogos ou psiquiatras, que podem indicar o melhor caminho para cada caso. O vício em maconha pode acontecer com qualquer pessoa que usa com frequência, principalmente se houver fatores de risco envolvidos. A boa notícia é que é possível recuperar o controle e parar de usar, seja sozinho ou com ajuda profissional. Se você ou alguém que conhece está passando por isso, lembre-se, parar pode ser difícil, mas não é impossível. Com apoio, mudanças na rotina e determinação, qualquer um pode superar essa fase e viver melhor. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já é um grande passo para entender melhor o vício em maconha e, se for o seu caso, começar a mudar essa história. Lembre-se, você não está sozinho, e é totalmente possível recuperar o controle da sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!